mitologia grega é uma das bases mais antigas da cultura ocidental. Mas o que você sabe sobre esses mitos? Pouca gente conhece o lado obscuro, cruel e até político dessas histórias, que parecem apenas fantásticas. Começamos com Zeus, o todo-poderoso rei dos deuses, o senhor do céu e do trovão. Por muito tempo, Zeus foi apresentado como o Deus supremo, sábio e justo. Porém, quando mergulhamos em suas histórias, descobrimos um personagem complexo e problemático. Zeus não era apenas um governante benevolente. Ele era conhecido por sua infidelidade desenfreada. Mas por que esse comportamento é tão marcante na mitologia? Os relacionamentos de Zeus não eram meras paixões, mas estratégias para garantir sua supremacia. Ele se metamorfoseava em animais diversos. Um cisne para seduzir Leda, uma nuvem para enganar mulheres mortais, para enganar e dominar. Essas ações refletem uma representação poderosa do exercício autoritário do poder sob o disfarce de sedução. Muitos historiadores e estudiosos apontam que esse lado manipulador é um espelho do próprio mecanismo político da antiguidade. Enquanto isso, Hera, sua esposa e deusa do casamento, revela outro lado cruel desse mundo divino. Ela não era uma deusa doce e paciente, mas uma figura de intensa vingança. Todas as amantes de Zeus e suas descendências ilegítimas eram alvos de sua fúria. É impressionante o quanto sua ira se estendia, desenhando um perfil de uma deusa que faz justiça com brutalidade. A dedicação de Hera em punir inimigos, mesmo que inocentes como crianças, mostra que para os gregos antigos, o poder e a justiça possuíam faces duras. Não era apenas uma questão de moral cristã, mas de ordem e caos. Observe agora Atena, a deusa da sabedoria, das artes e da guerra estratégica. Sua origem é um dos mitos mais simbólicos e menos contados na sua profundidade real. Zeus engoliu sua mãe, Metis, para impedir que ela desse à luz uma criança que pudesse tomar seu lugar. Mas em vez disso, Atena nasceu da cabeça de Zeus, já armada e adulta. Essa origem é mais do que uma curiosidade. Ela representa a dominação do intelecto, tradicionalmente associado ao masculino, sobre o poder criador feminino. Atena encarna a racionalidade, as estratégias de guerra frias e o afastamento das emoções, numa clara metáfora da sociedade patriarcal que valorizava o cerebral e, ao mesmo tempo, dominava o feminino. Hermes, o mensageiro dos deuses, é outra personagem cheia de paradoxos. É ele que conduz os mortos ao submundo e também o deus dos ladrões e da astúcia. Em muitos relatos, Hermes aparece roubando ou enganando deuses e humanos para beneficiar-se. Exemplo claro da ambiguidade moral presente na mitologia. Isso confirma que não existia um conceito rígido do que era certo ou errado, e que as histórias traziam elementos que ensinavam a viver num mundo cheio de nuances. No extremo, Hades, o senhor do submundo, tem sua imagem fortemente distorcida no imaginário popular. Longe de ser o deus maligno das trevas, ele era o responsável pela gestão da vida após a morte, uma figura essencial para o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua relação controversa com Perséfone, raptada para se tornar sua esposa, simboliza os ciclos da natureza e também reflete a condição feminina na antiguidade, o poder contraído e a submissão forçada. A complexidade dessas figuras mostra que os deuses gregos não eram seres perfeitos e separados dos humanos, mas refletem nossas próprias falhas, desejos, vinganças e busca incansável pelo poder. Eles foram criados para representar não só a explicação do cosmos, mas para ensinar sobre a complexa condição humana. Na mitologia grega, os heróis também são muito mais humanos e imperfeitos do que as narrativas populares sugerem. Hércules é um exemplo claro. Conhecido por sua força incomparável e por ter realizado as 12 tarefas míticas, ele também viveu uma história marcada por tragédias e atos horrendos. Durante um ataque de loucura enviado por Hera, ele assassinou sua própria esposa e filhos. Uma narrativa quase omitida nas versões mais comerciais, mas essencial para entender a tragédia do personagem. Hércules representa tanto a vitória sobre o impossível, quanto o preço amargo do desequilíbrio entre poder e sanidade. Aquiles, o maior guerreiro da guerra de Troia, é caracterizado pela velocidade, força e invulnerabilidade, salvo por seu calcanhar. Mas sua verdadeira natureza é a de um homem consumido pelo orgulho e pela fúria pessoal.
Durante a guerra, ele se recusa a lutar depois de um desentendimento com o comandante, sacrificando o destino de seus próprios companheiros para satisfazer seu ego. Esse comportamento não é glorioso, mas uma crítica dos gregos à arrogância e aos perigos da busca pela glória pessoal acima do bem coletivo. Outros heróis, como Ulisses, destacam-se não pela força, mas pela inteligência e astúcia. No entanto, suas histórias não são isentas de actuações moralmente questionáveis, incluindo mentiras, manipulações e até crueldades, sob o pretexto de atingir seus objetivos. A imagem de Ulisses desafia a ideia simplista do herói virtuoso, ressaltando que a sobrevivência e o sucesso no mundo antigo exigiam habilidades duvidosas. Já as mulheres na mitologia grega são figuras ambíguas, muitas vezes entre o poder e a submissão. Medeia, uma das feiticeiras mais conhecidas, reage a uma traição amorosa de forma extrema. Mata seus próprios filhos para se vingar do marido, Jasão. Essa ação brutal, chocante para nossa sensibilidade contemporânea, revela reflexos profundos sobre a posição da mulher, sua luta por poder numa sociedade dominada por homens e os limites do amor e da justiça. Muitas mitologias funcionavam como mecanismos de controle social. Os mitos eram usados para legitimar o poder dos governantes e reforçar valores como o patriarcado e a obediência. A figura dos deuses como entidades absolutas e imortais reforçava a ideia de ordem, e as histórias de punição por desobediência tinham um claro papel educativo. Além disso, os relatos funcionavam para explicar questões naturais como a origem das estações, os fenômenos climáticos e até mesmo a existência da morte. O medo dos deuses sustentava a eficácia da lei humana e a manutenção da hierarquia social, funcionando como um código moral disfarçado de fantasia. É importante entender que a mitologia grega não é apenas entretenimento ou literatura antiga. Ela carrega mensagens profundas sobre a condição humana, os conflitos entre razão e emoção, o poder da ambição e as forças do destino e do acaso. Então, antes de pensar nesses mitos como apenas histórias bonitas ou fantasiosas, lembre-se de que eles são um retrato antigo da complexidade da vida, repletos de heróis falhos, deuses contraditórios e lições que ainda ressoam no mundo moderno. Se você gostou desse mergulho na verdade por trás da mitologia grega, inscreva-se no canal 4 Atos. Curta, compartilhe e deixe nos comentários qual mito ou personagem você quer que desvendemos em nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.